O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus continua nos falando a respeito da oração. Ontem, Jesus nos ensinava, no Evangelho de ontem, o Pai Nosso. Isto é, Ele nos dava um modelo de oração, modelo este que é modelo para todas as orações, isto é, como deve ser as nossas orações, a ordem dos pedidos que podemos e precisamos apresentar a Deus. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus continua nos falando a respeito da oração, falando agora de que esta oração precisa ser humilde, perseverante, confiante. Ele dá aqui o exemplo de uma pessoa que recebe um amigo de visita, que vem para a sua casa, ele não tem pão, e ele vai então pedir àquele que o tem, e pede insistentemente, e diz aqui, no versículo 8, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 8, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará tanto quanto for necessário. Então, Jesus nos conta esta parábola, não para dizer que o pai é como este amigo, que tem má vontade em conceder as graças, não é isso. Jesus conta esta parábola para mostrar que nós precisamos ser perseverantes, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos ser confiantes. E eu aqui falei perseverante e humilde, porque o orgulhoso não persevera. O orgulhoso, ele diz assim, ele tenta alcançar algo, ele pede uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que ele diz: chega, já estou cansado de tanta humilhação, já pedi tanto e não recebi, eu também não tenho a cara lisa para viver pedindo desse jeito. O orgulhoso é assim. O humilde, ele pede uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele diz:
eu não mereço o que estou pedindo, mas eu tenho confiança de que Deus me concederá, e continua pedindo porque é humilde. Então assim somos nós, meus santos. Nós precisamos ser humildes, perseverantes e confiantes, sabendo que estas graças salvíficas que nós pedimos a Deus, Deus nos concederá. E dizendo de uma maneira específica, o Espírito Santo Deus quer nos conceder, porque no final do evangelho de hoje, Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo, dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo, porque, meus irmãos, o Espírito Santo é a vida da nossa vida. O Espírito Santo é a vida da nossa oração. O Espírito Santo é a alegria da nossa oração e da nossa esperança. Isto é, quando você tem o Espírito Santo em abundância em você, a esperança é viva. Isto é, você sabe que existe um céu esperando por você. Você sabe que graças grandiosas o esperam. Você sabe que Deus é generoso para nos conceder mais do que merecemos e pedimos. Você sabe, e isso faz você feliz, mesmo em meio à tempestade. Isso faz você feliz, mesmo na doença. Isso faz você feliz, mesmo que com lágrimas nos olhos. Isto é, você está sofrendo, você está passando por uma tribulação, você está sofrendo uma doença, mas o Espírito Santo torna a sua esperança viva. Existe um céu, e a brevidade deste mundo, com as suas dificuldades, nem devem ser comparadas com a felicidade futura reservada para nós. Por mais que eu me sinta só neste mundo, eu sei que não estou só, porque Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias. Então estas certezas nos são concedidas pelo Espírito Santo. Espírito Santo que nos mostra a feiura do pecado, que nos convence do pecado, como diz Jesus no Evangelho de São João. Espírito Santo que torna as realidades espirituais quase que palpáveis, não realidades teóricas, abstratas, distantes. Então nós precisamos, meus santos, pedir o Espírito Santo não apenas na novena de Pentecostes, não apenas no dia de Pentecostes, ou no dia do sacramento do Crisma. Não, nós precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias. Está diante de uma tentação, você percebe que você está passando por um período de tentação, você suplica noite e dia o Espírito Santo. Você está passando por um período de frieza, isto é, parece que você reza e Deus está distante, e às vezes pode ser, Deus queira, às vezes isso não é uma consequência de algum pecado, pode ser, mas pode ser também uma graça que Deus lhe concede para você crescer no amor. Isto é, que você aprenda a buscar Deus por Deus mesmo, independentemente dos consolos que Ele lhe conceda. E você então, sabendo que você precisa da graça, da perseverança, você suplica o Espírito Santo: meu Deus, concede-me o teu Espírito para que eu não desanime, para que eu não abandone a oração, para que eu não me entregue ao cansaço e ao desânimo, para que eu saia da tibieza, isto é, desta mornidão espiritual, desta situação em que eu estou sempre à beira do pecado ou da mediocridade espiritual. Eu quero, Senhor, eu quero ser um católico, uma católica fervorosa,
Ajuda-me, Senhor. Então você está ali sempre, constantemente, suplicando o Espírito Santo, Espírito que Deus quer nos conceder. Aí você se pergunta: ora, Padre, mas se Deus quer me conceder o Espírito Santo, do qual tanto eu necessito, por que é que eu preciso ficar pedindo? Por que Ele não me concede logo, já que Ele é tão fundamental para a minha vida espiritual, para a minha salvação? Sim, meus santos, Ele é fundamental, mas Deus quer que nós peçamos primeiro, porque, como diz Santo Agostinho de Hipona, o Deus que te salvou sem ti, não quer, o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então, nós precisamos colaborar com a graça. Deus quer que nós colaboremos. Segundo, porque aquilo que com facilidade conseguimos, facilmente desprezamos. Isso aqui faz parte da nossa, de uma atitude comum nossa. Então, se Deus facilmente nos conceder, nós iremos desprezar com muita facilidade. Então, nós precisamos, de alguma maneira, batalhar, labutar, nos esforçar, suplicando, perseverando nesta súplica do Espírito Santo, porque nós podemos perder esta graça. Imagine, nós podemos perder graças que até nos foram concedidas com esforço. Veja, por exemplo, aqui na primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, em que os Gálatas, eles se converteram, os Gálatas abandonaram a vida errada, mas depois se afastaram de Deus. Vejam aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 3, diz São Paulo: sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne. Isto é, os Gálatas receberam o Espírito Santo e agora estavam de novo voltando para uma prática judaica, abandonando Jesus Cristo e abandonando o Espírito Santo. Então São Paulo diz: vocês são tão loucos assim, vocês receberam o Espírito Santo e vocês estão de novo abandonando o Espírito Santo, voltando para a vida velha. Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Isto é, os Gálatas, eles sofreram, os Gálatas, eles foram perseverantes, os Gálatas perderam muito por causa de Cristo, e mesmo assim, eles estavam perdendo a graça de Cristo. Aí São Paulo vai e conclui: aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei, ou porque crestes através da pregação? Porque, resumindo, mas o tema que eu quero me ater mais é no Evangelho, os Gálatas estavam abandonando a graça para recair na lei, na escravidão da lei judaica. Pois bem, se nós podemos perder até aquilo que pelo qual batalhamos, quanto mais aquilo que recebemos com facilidade. Então, primeiro, a pergunta: mas Padre, por que é que Deus então não nos dá o Espírito Santo, se é tão importante para nós? Primeiro, porque o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti, Ele quer nos salvar com a nossa colaboração. Nós precisamos do Espírito Santo e precisamos suplicar para que assim nós colaboremos com a nossa salvação. Segundo, porque nós com facilidade fazemos pouco caso daquilo que facilmente recebemos. Terceiro, porque Deus quer que nós participemos da sua obra salvífica. Aqui eu já não mais me refiro da obra salvífica em mim, mas da obra salvífica através de mim. Isto é, quando eu tenho o Espírito Santo, eu não apenas colaboro com a minha salvação,
mas eu me torno um instrumento que colabora com Deus na salvação de outras pessoas. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai despertar em nós um desejo, uma necessidade de nós nos tornarmos instrumentos salvíficos para os outros. Isto que nós temos tão fracamente para conosco, nós teremos fortemente para nós e fortemente para os outros. Isto é, nós desejaremos fortemente, ardentemente a nossa salvação e a salvação dos outros. Deus quer, imagine aqui, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Deus quer, vamos lá, eu falei que Deus quer me salvar com a minha colaboração, ok? Mas segundo passo, que é mais maravilhoso ainda, Deus quer salvar outras pessoas com a minha colaboração, porque Deus quer que eu participe da alegria dele. Deus quer me conceder méritos e graças nesta obra salvífica, de modo que existe algo maravilhoso a ser feito, e Deus quer que eu participe desta obra tão grandiosa. Santa Teresa d'Ávila, hoje nós estamos, para os devotos de Santa Teresa, hoje começa a novena de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela diz, né, numa oração, ela diz assim: ó Jesus, o que eu posso fazer para salvar almas? Porque, meus irmãos, só um parênteses, é muito triste quando nós não estamos preocupados com a salvação dos nossos irmãos, dos nossos familiares, da nossa nação. É muito triste quando nós vemos amigos nossos, familiares nossos, numa situação de pecado, caminhando para o pecado, e nós não nos importamos, nós não perdemos o sono. Eu perco o sono se eu tiver com boletos a pagar, atrasados, mas eu não perco o sono de ver um amigo meu, um conhecido meu, um familiar meu caminhando para o inferno. Eu não perco o sono de ver que o meu país está caminhando para a perdição. Não perco o sono. Isso é porque você é carente do Espírito Santo, da caridade, do amor de Deus. Porque se você tem o Espírito Santo, se você tem a caridade, nossa, você deseja a sua salvação, e você deseja a salvação dos seus. Você deseja a salvação de todos aqueles que você conhece, tanto quanto a sua você deseja. Então Santa Teresa, cheia da caridade de Deus, ela reza assim: ó Jesus, o que eu posso fazer para salvar almas? A vossa palavra se me revela cheia de viva luz. Uma vez dissestes aos vossos discípulos, mostrando-lhes os campos cheios de trigo: erguei os olhos e vede como estão os campos maduros para a messe. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Mateus capítulo 9, versículo 38, ou Lucas capítulo 10, versículo 2. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a messe. E ela diz: que mistério! O Senhor, que detém o poder sobre os corações, pede que eu peça esta graça. Imagine, Deus pode mover os corações. E por que é que Deus então pede que eu peça? Porque Deus quer que eu participe desta graça. Por isso que Ele diz: peça, para que eu mande operários para a messe. Que mistério! Ó meu Jesus, não sois onipotente? Não são as criaturas da messe, não são as criaturas feitas por vós? Por que, pois, dizeis: pedi ao Senhor da messe que envie operários? Aí ela responde: a única razão é que nos tendes tão incompreensível amor. A única razão é que o Senhor nos ama tanto, que quereis partilhar conosco
a salvação das almas. Não quereis fazer nada sem nós. Imagine, nós que deveríamos, né, nós não deveríamos querer fazer nada sem Deus. Deus não quer fazer nada sem nós, porque nos ama. Então Ele quer que nós participemos. Então Ele quer que nós desejemos. E isso nós só desejaremos se tivermos o Espírito Santo vivo, abundante em nós. Então precisamos, meus santos, pedi e recebereis, batei e vos será aberto, procurai e achareis. Porque se os vossos pais, que são maus, sabem dar coisas boas a vós, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então pedir o Espírito Santo para que esta caridade esteja viva em nós. Continua Santa Teresa: não quereis fazer nada sem vós. Vós, Criador do Universo, aguardais a prece de uma pobre almazinha para resgatar outras almas. Eu só errei aqui, a oração de Santa Teresa é a próxima. Essa é de Santa Teresinha. Quando eu vi almazinha, eu disse, isso não é linguagem de Santa Teresa. Isso aqui é a linguagem de Santa Teresinha. Aí eu olhei aqui no rodapé, essa aqui é de Santa Teresinha. A próxima que é de Santa Teresa. Então Santa Teresinha diz: o Senhor quer salvar muitas almas com auxílio desta pobre almazinha, desta tão pequena alma. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos pedir o Espírito Santo, vamos participar deste resgate de almas. Deus quer salvar a muitos por meio de nós, por meio da nossa oração, por meio do nosso sacrifício, por meio da nossa intercessão, Deus quer conceder muitas graças aos nossos familiares, ou, já que nós estamos num período tão particular da nossa história de brasileiros, Deus quer conceder muitas graças à nossa nação, por meio da nossa oração. Então vamos lá, vamos dobrar os joelhos, pedindo a Deus que não conceda que, por exemplo, a desgraça do comunismo se estabeleça na nossa nação, que a desgraça do aborto seja mais amplamente estabelecido, a desgraça do aborto seja mais amplamente estabelecida na nossa nação. Mas para isso nós precisamos rezar, pedindo a Deus luzes, pedindo a Deus que mova os corações, assim como Deus diz: pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Isto é, nós vamos pedir a Deus que Ele mova os corações dos jovens, para que eles queiram ser operários da messe, ok? Então nós vamos pedir a Deus que mova os corações para que queiram as coisas do alto. Nós vamos pedir a Deus, nós vamos rezar, nós vamos entrar em oração, pedindo a Deus que ilumine os corações, para que eles vejam o erro, para que eles vejam o que é mal, para que os católicos se guiem pela verdade, pela doutrina católica, para que os cristãos amem a Deus acima de todas as coisas, acima até mesmo dos seus afetos humanos e ideologias humanas. Mas esta é uma graça que que Deus quer nos conceder, porque Deus não quer a desgraça para a nossa nação, Deus não quer a desgraça para a nossa família, Deus não quer a desgraça para os nossos amigos, mas Deus vai nos conceder com a nossa colaboração, porque, como diz Santa Teresinha, que Deus não quer fazer nada sem nós, e Deus quer resgatar muitas almas através da participação das nossas almas, das nossas orações. Então, meus irmãos, que maravilha. Aí você vai dizer: ah, padre, mas eu não tenho esta caridade. Então peça esta caridade, peça o Espírito Santo para que você deseje a salvação do outro como você deseja a sua, ou se nem a sua você deseja,
para que você deseje a sua salvação e assim você possa também desejar a salvação do outro. Santa Teresa, agora sim, a Teresona, Santa Teresa, ela vai dizer esta mesma coisa com outras palavras. Ela vai dizer assim: eu fico tão transpassada de dor com a perda de tantas almas que não me caibo em mim. Isto é, se ela fosse uma nordestina, ela diria: eu fico tão aperreada quando eu vejo as almas se perdendo, que eu perco a paz. Isto é uma mulher movida por caridade. Ela ama tanto a Deus, que ela não quer que as almas se percam. Ela está tão movida pela caridade, pelo Espírito Santo, que ela não apenas pensa na sua salvação, sim, também, mas aqui ela está se referindo ao quê? A salvação dos seus. Então, meus irmãos, muito me impressiona quando nós vemos os cristãos que pouco rezam pela salvação dos pecadores. Nossa Senhora, lá em Fátima, ela disse aos 3 pastorinhos que muitas almas se perdem porque não há quem por elas faça sacrifício. Lá Nossa Senhora em Fátima, que falou a respeito do comunismo, ela disse que muitas almas se perdem, e eu posso parafrasear: muitas nações se perdem porque não há patriotas que por elas façam sacrifício. Então vamos lá, brasileiros, vamos lá, cristãos brasileiros, rezar pela nossa nação, pedir aquilo que nós não temos dúvidas de que Deus quer nos conceder. Assim como nós não temos dúvidas de que Deus quer nos conceder o Espírito, e nós pedimos o Espírito, nós não temos dúvidas de que Deus não queira o comunismo para nós, de que Deus não queira o aborto para nós, mas Deus quer que nós peçamos que Ele nos livre do comunismo e do aborto. Então vamos rezar, dobrar os nossos joelhos, vamos, nesses dias que antecedem este grande momento, todos os dias, oferecer algo, uma pequena oração, um pequeno sacrifício, um pequeno ato de amor, oferecer a Deus, suplicando a Ele a graça de que a nossa nação não se perca, de que as almas não se percam, para que este ardor que estava presente no coração de Santa Teresa esteja presente também nos nossos corações. Eu vou repetir para concluir: fico tão transpassada de dor com a perda de tantas almas que não caibo em mim. Clamo a vós, ó Senhor, suplicando-vos que me deis qualquer meio de ganhar alguma alma para vós. Eu suplico a Deus. Imagine ela aqui aperreada, ela suplica a Deus que dê a ela um meio de ganhar almas, e Deus dá, e Deus diz a ela qual é o meio, e qual é o meio? A oração. Deus dá a ela, ela diz: e eu percebo então no meu coração que agrada a Deus que nós ganhemos almas por meio da oração, e que isso agrada a Deus muito mais do que tantos outros serviços que a Ele possamos prestar. Então Deus suscitou no coração de Santa Teresa o desejo, e Deus mostrou a Santa Teresa o caminho para alcançar aquilo que Ele a fazia desejar. Meus santos, aquilo que foi válido para Santa Teresa é válido também para nós. Façamos uso dessa arma espiritual da oração, para que Deus possa nos conceder estas graças que Ele tanto deseja nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.